Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre a Bienal de São Paulo e para isso recebemos o professor Márcio Rodrigo. Márcio Rodrigo é jornalista mestre em Comunicação e Artes pela Unesp. Em 2004, foi o primeiro pesquisador brasileiro a defender dissertação acadêmica sobre o longa-metragem Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Trabalhou para o jornal Gazeta Mercantil 10 anos, como crítico de cinema e artes e editor do Caderno Cultural Fim de Semana, e como assessor de imprensa para a 24ª Bienal de São Paulo em 1998, com o tema Antropofagia. Atualmente é professor em regime exclusivo nos cursos de comunicação da Unisa e prepara projeto de doutorado sobre economia do audiovisual no Brasil. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, professor Márcio. Olá, Rosângela, obrigado você pelo convite. Bom estar de volta à sua bancada. Bom mesmo. Para começar, quando nasceu a Bienal de São Paulo? Veja, a Bienal ela é o resultado de um sonho muito particular do empresário Titílio Matarazzo e da sua esposa, então, a dona Yolanda Penteado, dois tradicionais mecenas de São Paulo, no século XX, que um dia se casaram e decidiram juntos construir a Bienal. Titílio é de raiz italiana, né, Matarazzo, e um dia ele decidiu que São Paulo deveria ter uma Bienal como já acontecia tradicionalmente em Veneza. E aquilo que parecia, no início, um delírio de Titílio acabou se concretizando. Em 1951, a primeira delas foi num pavilhão montado onde hoje está o MASP, na Avenida Paulista, e de lá para cá, a cada 2 anos, São Paulo para receber um grande evento de artes internacionais. E em qual cenário brasileiro a Bienal foi construída? Era um cenário muito, eu diria, otimista, bolsista. A década de 50 é a década, não só no Brasil, dos anos dourados, né? Da esperança do término da Segunda Guerra. Então o Brasil e o mundo estão num momento de muito otimismo, né? Tanto econômico, político e artístico também. E a Bienal ela tem o mérito naquele momento de trazer o que há de mais contemporâneo, de mais avançado para as artes no país. Se nós conhecemos hoje o movimento abstrato, toda a questão do concretismo, né, que veio de fora e que acabou se instalando no Brasil, e tudo que veio depois, que atualizou o panorama de arte brasileiro, isso se deu por conta da Bienal de São Paulo, seguramente, Rosângela. E em quanto tempo a construção foi feita? Olha, eles trabalharam menos de 1 ano na primeira, né? Foi algo muito rápido. A dona Yolanda foi investida na época como uma espécie de embaixadora do Brasil para as artes e cultura. Ela tinha uma mulher extremamente rica e bem relacionada, uma agenda muito interessante de pessoas, de marchands, curadores e artistas lá fora, o que possibilitou que muitas vezes ela fosse pessoalmente pedir obras para os artistas para a Bienal. É dela, por exemplo, o mérito em 53 de ter conseguido trazer ao Brasil a Guernica, de Pablo Picasso, que na época se encontrava em Nova York, a pedido do próprio pintor, e hoje é o principal quadro do Reina Sofia, em Madrid. E ela conseguiu trazer a Guernica ao Brasil para a Bienal, para a segunda Bienal de São Paulo, em 53, por exemplo. Ainda sobre a construção, a arquitetura foi inspirada em alguma outra obra? Veja, na verdade, há um momento, né, a primeira Bienal é um pavilhão construído, né, no Parque do Ibirapuera, e mais tarde apenas, 54, é que vai se inaugurar o parque com os 400 anos de São Paulo, e nos anos 60 é que a Bienal vai se instalar no antigo Palácio, né, das Indústrias, se não me falha a memória, projetado pelo Niemeyer. Conforme a Bienal foi crescendo, a Bienal foi tendo que
criar uma estrutura de empresa para poder realizar o evento a cada 2 anos. Então existe a Bienal de São Paulo, que é o evento de artes, que abre agora a próxima edição no dia 25 de setembro para o público geral, e existe a Fundação Bienal, que cuida de todos os interesses da Bienal de Artes e de outras participações do Brasil, como por exemplo agora é a Fundação Bienal, que é responsável pela participação do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza, que está acontecendo no momento. Então existe uma estrutura, uma organização sem fins lucrativos que cuida da organização da Bienal. Ela promove artes. Artes e arquitetura, né? A Bienal de Arquitetura e toda a área de artes são responsabilidades no Brasil da Fundação Bienal. A Fundação Bienal é uma das... Hoje, a Bienal de São Paulo é um dos 3 maiores eventos de artes do mundo, né, ao lado da Bienal de Veneza e da Documenta de Kassel, que acontece na Alemanha a cada 4 anos. E a Bienal de São Paulo, nesse sentido, ela tem quase que uma tarefa heróica e cívica de promover tudo o que passa no Brasil, no cenário internacional lá fora, de alguma maneira tem um acompanhamento da Fundação. Então, os artistas que vão para Veneza, para a Bienal de Veneza do Brasil, para o Pavilhão de Artes, a Bienal tem uma participação essencial nisso. A arquitetura, mesma coisa. E faz a Bienal de Arquitetura e a Bienal de Artes de São Paulo. E qual o impacto, né, da Bienal no desenvolvimento das artes visuais brasileiras? É absolutamente fundamental. Se hoje nós temos aquilo que a gente entende por arte contemporânea, e se a arte contemporânea brasileira ganhou a projeção que ganhou lá fora, né, sendo muito bem cotada e os artistas muito respeitados, isso se dá primeiramente, inicialmente, por causa da Bienal de São Paulo. É ela que abre o Brasil e o mercado de artes brasileiro para o que há de mais avançado, então, na arte, e ela continua tendo essa tarefa. A cada 2 anos, uma boa Bienal, o que ela faz? Ela coloca os nossos artistas e o público em contato com a arte que está vindo de fora. Nós passamos, então, de uma situação de que a gente já tenta se livrar no modernismo brasileiro nos anos 20, copiar o que vem de fora e se colocar num pé de igualdade e fazer trocas artísticas entre o que tem de mais avançado lá fora e criar uma linguagem muito própria aqui dentro. Então isso resulta, o atual quadro da arte brasileira, né, que tem artistas de primeiríssima linha, como Adriana Varejão, como Beatriz Milhazes, como Daniel Senise, entre tantos outros. Eu estou conversando sobre a Bienal de São Paulo com o professor Márcio Rodrigo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. O 31º Congresso Médico Acadêmico da Unisa trouxe uma série de palestras e workshops visando expandir o conhecimento dos alunos. Ele conta com uma semana em agosto, em que a gente desenvolve diversas atividades, as palestras são pela manhã e tem oficinas à tarde que são de caráter teórico-prático. Em uma das palestras, o tema abordado foi envelhecimento saudável, que esclareceu o processo de envelhecimento e como deve ser o envolvimento do médico com os pacientes idosos. Todos, em algum momento dentro da sua praxis, vão encontrar pessoas idosas e vão ter sim que aprender muitas informações sobre o envelhecimento humano. Já o Dr. José Carlos Prats falou sobre a anatomia dos recém-nascidos, deu dicas para quem vai trabalhar com bebês e conscientizou os alunos para que esses não façam diagnósticos equivocados. Mais frequentes, por exemplo, são, sutura metópica, né? O indivíduo acha que é fratura do frontal, né? A criança que nasce prematura, não tem substância surfactante,
o pediatra tem que fazer o diagnóstico rápido. São poucas as faculdades que proporcionam essa aula para os alunos, né? A gente teve a ideia de chamar o professor para dar aquela aula que ele sempre deu, e um pouco mais rápido, mas para ter uma noção de quão importante é essa anatomia do recém-nascido. As palestras orientam os médicos na hora de exercer as práticas clínicas voltadas para estes pacientes específicos. Então são essas coisinhas que o médico tem que estar lembrando e fazer uma medicina mais científica, né? Com mais conhecimento. Voltamos a conversar sobre a Bienal de São Paulo com o professor Márcio Rodrigo. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Professor Márcio, a Bienal de São Paulo atrai os olhares do mundo inteiro para a nossa arte? Sim, atrai os olhares do mundo inteiro. Eu acho que ela tem uma presença essencial não apenas para a arte brasileira e para o público brasileiro, mas para todo o público da América do Sul, dada a dimensão do evento. E é muito interessante, por exemplo, porque no ano que eu trabalhei em 98 como assessor de imprensa da Fundação Bienal, nós recebíamos imprensa do mundo inteiro. Então nós recebemos desde os países esperados, ou seja, os países da América do Sul ao redor, Chile, Argentina, Uruguai, a jornalistas como o do The New York Times, o editor de cultura, do Le Figaro, do Le Monde em Paris, a jornalistas, por exemplo, de países como Taiwan. A gente nunca imaginaria que um jornalista de Taiwan cruzaria o mundo para ver uma Bienal do outro lado do planeta, no hemisfério sul, mas eles fazem isso. Então, quem trabalha com arte, quem gosta de arte, tem esse interesse, sim, pelo evento. É um evento absolutamente internacional. Então, ele quebra o isolamento e aproxima essas obras. Sim, esse isolamento ele já foi quebrado, a Bienal fez isso. Hoje, a arte brasileira, felizmente, não tem nada de isolado. Ela está absolutamente integrada a um cenário artístico no mundo todo. E prova disso que os maiores museus do mundo hoje estão organizando retrospectiva de artistas brasileiros vivos. Por exemplo, há 2 anos, a Tate, que é um templo da arte contemporânea no mundo, fez uma grande retrospectiva para o Cildo Meireles, que está vivíssimo, é um artista profícuo, e isso foi uma das exposições mais badaladas da temporada e visitadas em Londres, por exemplo. E quem são os organizadores deste evento gigantesco? Isso varia, Rosângela. A cada 2 anos, a presidência e a diretoria da Bienal é eleita. Eles têm um conselho, né? E esse conselho também vai se renovando. E a cada 2 anos trocam a presidência e trocam os curadores. Então, cada edição da Bienal tem um curador ou uma dupla de curadores-chefes. Por exemplo, a desse ano, da 29ª, é o Agnaldo Farias, né? Que já trabalhou como curadores em outras bienais, é um curador de primeira linha. Moacir dos Anjos, também um curador muito respeitado, que estão curando com o tema arte política. Na Bienal passada, que ficou conhecida como a Bienal do Vazio, foi o Ivo Mesquita, que começou inclusive como monitor na Bienal dos anos 80. Então, cada evento troca a presidência, a diretoria para os mandatos e o curador. Abre-se um concurso, decide-se um tema e a melhor proposta é usada para realizar a Bienal. Você mencionou alguma coisa no início sobre o MAM. Qual a relação entre o Museu de Arte Moderna e a Bienal de Artes? Veja, talvez fosse preciso um programa inteiro para falar de uma figura chamada Titílio Matarazzo. Né? O Titílio, ele fundou o Museu de Arte Moderna no final dos anos 40. Ele teve a feliz ideia de criar uma Bienal em São Paulo quando todo mundo achava que seria impossível, que seria um delírio. Ele provou que era possível.
E como todo bom italiano tempestivo que era, num determinado momento ele brigou com o pessoal do MAN, e como boa parte do acervo do MAN pertencia ao próprio Titílio, era pessoal dele, ele pegou tudo e levou para o MAC, para o Museu de Arte Contemporânea, que hoje pertence à USP, que vai ganhar agora em dezembro um novo prédio onde era o antigo Detran, em São Paulo, em frente ao Parque do Ibirapuera, onde fica a Bienal, inclusive. E quantas bienais foram produzidas desde sua fundação? Nós estamos na 29ª, que abre agora no dia 21 para professores e imprensa, no dia 25 para o público em geral. E fora isso, no ano 2000, com a curadoria do professor Nelson Aguilar, da Unicamp, nós tivemos a Mostra do Redescobrimento, que em vez de fazer a Bienal em 2000, foi feita a mostra para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil. Foi uma grande mostra. E todas foram coroadas com êxito? Nós tivemos, eu acho que bienais melhores, bienais piores, e isso também varia do gosto de cada um. Houve uma mais frustrante que tenha se sobressaído nesse quesito? Eu acho que pessoalmente, até pela crise financeira que estava se vivendo, a Bienal passada de 2008, a Bienal do Vazio, que deixou um andar vazio inteiro, foi uma Bienal bastante frustrante. Ela deixou muito a desejar, pelo menos na minha visão, né, de estudioso, de professor da área, de quem trabalhou na Fundação Bienal, da mesma maneira que eu não tinha nada a ver com a curadoria, apenas era imprensa, mas eu acho que a melhor Bienal que eu me lembro, eu acho que eu vou à Bienal desde que eu era criança, é a Bienal da Antropofagia com o Paulo Reckenhoff, né, que ele discute toda a questão de como a arte pode ser antropofágica, pode se devorar, né, em conceitos, em ideias e em influências. Eu gosto muito da 24ª Bienal. Gosto muito da proposta que o Aguinaldo Farias e o Moacir fazem agora para essa atual, que eles devolvem a arte e a política como centro da discussão da próxima Bienal que vem, e dos terreiros, de 6 terreiros dentro da Bienal, né, para discutir que a arte não é apenas um objeto, mas pode ser um vídeo, um conceito, uma música. Eu gosto bastante da proposta que eles fazem para a Bienal que abre agora. Então essa da antropofagia, você acha que foi a que mais sobressaiu até o momento? Eu acho que foi como eu posso dizer, uma confluência de acertos do Paulo Reckenhoff com o Adriano Pedrosa, que foi o curador, né, adjunto ao Paulo, e eles conseguiram. Há uma dificuldade muito grande quando você faz uma Bienal, que é você define um tema e fazer caber as obras selecionadas dentro desse tema proposto com coerência. É necessário haver um tema, né, até por questões